Vamos passar à história. Hoje vamos ouvir a história de alguém que era pequeno, era curto e precisou de uma estratégia, na verdade, para ver o Senhor Jesus. Mas eu depois ensino-vos esse, porque eu esse não tenho a música, está bem? E vou pedir, quem tiver Bíblia, para abrir em Lucas capítulo 19... Lucas capítulo 19, e vamos ler do versículo 1 até ao versículo 10, está bem? 19, do versículo 1 até ao versículo 10. E então, o que é que diz? Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e havia ali um homem chamado Zaqueu. Já ouviram falar de Zaqueu? Sim, já ouvi. Pronto. Então é sobre essa história que vocês vão ouvir hoje. Eu gosto da música dele. Está bem, eu vou-vos ensinar também, que eu também sei. Mas eu não tenho a música, só tenho a letra e vou cantar sem a música. Mas depois, no final, agora ainda não vamos fazer nada disso. Então havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era muito rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, que era uma árvore, para vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, vou restituir quadriplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, hoje vamos, na verdade, falar sobre esta história, que é relativamente pequena, mas que, na verdade, tem muito para nos ensinar, para nos transmitir. Já ouvimos aqui falar da palavra Evangelho, e a palavra Evangelho significa, sabem o que é que significa? O nosso irmão Viriato Sobral, aqui já há muitos anos atrás, dizia o seguinte: esta palavra, traduzida em Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E então esta palavra poder significa a palavra dinamite. Vocês conhecem, sabem o que é o dinamite? O dinamite é uma substância química, mas eu vou-vos dizer, se calhar utilizando uma linguagem um bocado técnica, mas é uma substância química obtida do ácido nítrico com glicerina, e aquilo dá uma explosão tremenda. Rebenta com as pedreiras. Por exemplo, quando nós vemos uma pedreira onde se vai extrair pedra, eles utilizam essa substância, o dinamite, para rebentar com a pedreira. Porquê? Porque ela tem realmente um poder estrondoso, rebenta completamente. Assim é o Evangelho. O Evangelho também, mesmo que a pessoa seja o maior pecador, ela tem realmente esse poder, essa eficácia de poder transformar efetivamente o coração da pessoa, por mais endurecido que ele esteja, não é? Portanto, essa era a explicação que ele dava e que eu nunca mais me esqueci. Portanto, já vão muitos anos atrás, e eu aceitei muito bem essa explicação, porque é realmente uma explicação muito fácil de entender e que, na verdade, nos mostra que o poder de Deus é que determina a nossa salvação. Não é porque nós somos melhores ou piores, mas é o poder de Deus a agir nos nossos corações que transforma completamente a cada um de nós. E não, na verdade, alguma coisa que eu
ou qualquer um de nós possa e fazer. Portanto, o Evangelho faz isto. Ora, muito bem. Então Zaqueu era um homem pequenito, não é? Portanto, tinha pouca estatura. Diz aqui também, e agora vou falar para os pequeninos primeiro, e depois vamos abordar o tema de uma outra perspectiva, já para a camada mais adulta, está bem? Portanto, primeiro para os pequeninos. Então, ele era pequenino e então queria o quê? Ele sabia que Jesus iria passar, não é, por aquele sítio. Mas como ele era pequenito, havia uma tremenda dificuldade para ele conseguir o quê? No meio de muita gente, não é? De uma multidão muito grande, conseguir ver a pessoa de Jesus, não é? Então ele pôs-se a pensar e de repente viu uma árvore que se chamava um sicômoro, que nós não sei que árvore é, mas era uma árvore que existia lá, naquela terra, perto de Jericó, e então ele teve uma ideia. Qual foi a ideia? Alguém sabe? Diz. Exatamente. Portanto, ele subiu, não é? Eu estou aqui a falar nesta linguagem porque normalmente é esta linguagem que eu utilizava, isto já vai há 40 anos, 40, 45, quando comecei a dar a escola dominical aos pequenitos, que era para eles entenderem. Portanto, ele começou a subir, se calhar tinha realmente, assim, tipo um macaquito, não é? Conseguia trepar muito facilmente ao gato, o gato também consegue. Ele tem umas garrasitas e... Hoje eu já vi um gato. em cima de uma árvore e depois saltou. Pois. Exatamente, eles têm muita facilidade porque trepam, metem as garritas e conseguem trepar. Então ele, Zaqueu, também utilizou exatamente o que é? A ferramenta que ele tinha. Era a sua habilidade de trepar e trepou lá para cima. E quando Jesus, na verdade, ia a passar por baixo, olhou de repente e viu quem? Zaqueu. Mas ele nunca tinha estado, Jesus nunca tinha estado com Zaqueu. Como é que ele sabia o nome de Zaqueu? Será que alguém lhe tinha dito? Como é que ele sabia? Ele sabe tudo. Muito bem, portanto, ele sabe tudo porque é Deus, não é? E Deus sabe tudo a respeito de todos, não é? Muito mais do que qualquer um de nós. Nós às vezes dizemos assim, olha, está tudo bem, mas nós não sabemos, não é? Nós pensamos que está, mas só Deus efetivamente é que sabe, porque Ele realmente consegue ver tudo. E não precisa de nenhuma máquina de raio-x, nem nada disso, para ver como é que estamos e como é que não estamos. Portanto, Ele vê exatamente tudo. Nenhuma câmara, exatamente. Não precisa de nada disso. Portanto, todas as tecnologias Ele dispensa, porque Ele consegue ver efetivamente como é que vai, na verdade, trabalhar e ver o coração de cada um de nós. Quando nós escondemos alguma coisita lá, o Senhor Jesus está a ver. Não é? Às vezes algum ato de desobediência, às vezes uma palavrita assim mais desadequada, não é? Do contexto, que lá vai saindo, saltando, não é? No meio daquela conversa toda, não é? E então Jesus está a ver. Não é? Então Jesus olhou lá para cima e disse, ó Zaqueu, anda cá para baixo, anda cá para baixo, que tu subiste aí muito para cima, desce porque eu hoje vou entrar na tua casa. Não é? E Zaqueu ficou então muito quê? Contente, muito feliz. Porquê? Porque ele queria efetivamente ter um encontro com Jesus. E houve uma transformação na vida de Zaqueu. Nós depois iremos desenvolver um bocadinho mais para a frente, porque realmente ele disse, olhem, eu vou dar metade da minha fortuna, porque Zaqueu era um homem muito rico. Nós vamos já ver porquê. É assim, eu vou-vos explicar aqui assim por umas coisas que eu escrevi que acho que é mais fácil do que estar a dizer por palavras minhas. Ora, naquela altura havia o Império Romano. O Império Romano era realmente um império grande que dominava ali sobre todo o norte da África, praticamente toda a Europa e ia até
lá aos confins da Ásia, onde estava também Israel, e então eles dominavam tudo. E eles tinham um exército muito forte. Hoje era como se fosse os Estados Unidos, portanto aquilo era uma potência. Era muito forte. E então toda a gente tinha medo deles, não é? Então ninguém podia desobedecer aos cobradores de impostos. E ele era o cobrador de impostos. Chegava à casa e assim, olha, tem que pagar isto. Mas eles, como na verdade tinham o poder, tinham a faca e o queijo na mão, cobravam mais dinheiro do que aquele que era, na verdade, legal para cobrar os impostos. Então, por isso enriqueciam, não é? Por isso enriqueciam e ele ficou muito rico. Mas ele depois, quando Jesus falou com ele se arrependeu e disse, olha, se eu roubei alguma coisa, não temos aqui este verbo, roubar, mas era roubar, não é? Quando nós vamos buscar alguma coisa que não é nossa, o que é que estamos a fazer? A roubar, não é? E não devemos, o que é? Roubar, porque é pecado, não é? Sim, e só devemos pedir. Exatamente. Portanto, não devemos mexer nas coisinhas dos outros, não devemos, na verdade, fazer nada disso, porque senão estamos a quê? A roubar, não é? Nós até utilizamos assim, a mão para fazer assim, quer dizer que estamos a roubar, a mexer naquilo que não é nosso. Só devemos mexer naquilo que é nosso, não é? Pronto. E então foi o que Zaqueu não fez durante a sua vida. Por isso, a sua consciência acusava-o de que ele era, que é? Pecador. E ele tinha, exatamente, esse sentimento dentro do seu coração. Por isso é que ele queria encontrar-se com Jesus e quê? E pedir perdão a Jesus, não é? Para que, na verdade, esse sentimento de coisas más que ele tinha feito pudesse sair do seu coração. Pronto. E então, assim aconteceu. Então, para ser um cobrador de impostos pelos romanos, ele tinha que renunciar a todos os direitos como israelita. Separado da sua família, separou-se da sua esposa, dos seus filhos, de tudo, porque ninguém o queria. Não é? Uma vez que ele tomava aquela posição, rua, não é? Vais para outra rua. Então ele lá foi para uma casa, não sei por onde é que foi, para a casa, e construiu e fez realmente ali grande fortuna. E ele era odiado de todos, não é? Porque ele deixou a sua religião, a religião dos judeus, para ser escravo de uma ambição, não é? Tornar-se muito rico. Existem duas coisas que a maioria dos homens desejam, são possessões e posição, não é? A maior parte das pessoas querem ser poderosas, não é? E querem, na verdade, ter muita coisa, muita riqueza, muitos carros, muitas casas, não é? Muitas coisas. E ali, como é que ele se chama? O Tito. O Tito já está com a mão há muito tempo no ar. Vamos ouvir o que é que ele tem a dizer. Diz lá, Tito. Deus consegue ver os anos passados, o que vai acontecer e o que está a acontecer. Exatamente. Porque ele é omnisciente e sabe tudo. Desde o passado, não é? O passado para ele não existe. Para Deus não existe. Para nós existe. Passado, presente e futuro. Para Deus, não. Para Deus ele sabe tudo de qualquer maneira. O que vai acontecer daqui a milhões de anos, o que já aconteceu, percebem? Portanto, é uma coisa que nós não conseguimos imaginar, não é? Pronto, muito bem. E ali o Filipe, tens que falar um bocadinho alto que eu ouço mal. O Cristiano Ronaldo tem muitos carros, pois tem. Porquê? Porque ele, na verdade, conseguiu muito dinheiro, não é? E então, um carro para ele é realmente como, que é? Como um brinquedo para nós, não é? Portanto, aquilo, na verdade, ele tem realmente muito dinheiro. E também Zaqueu não tinha carros, porque nessa altura não haviam carros desses. Só haviam carros puxados por cavalos. É. E depois
E bois também. Também havia carros de bois, se calhar. Mas eram os animais que puxavam nessa altura, porque não haviam motores, não é? Os motores foram construídos e inventados muito recentemente, não é? Também com o poder da explosão, os motores da explosão, que são os motores de GPL, de gasolina, de gasóleo. Estão a ver o poder da explosão. Aquilo faz uma explosão, faz andar um êmbolo, anda para um lado, para o outro, e vai rolando e o nosso carro vai andando. Estão a ver? E agora também há os elétricos, que têm um motor diferente do motor da explosão. Pronto, mas nós vamos agora falar aqui, senão, quando tal, estamos aqui a dar aulas de engenharia e, e de matemática. Mas é importante vocês saberem isso também. Ora, Zaqueu sabia, vamos agora abordar de uma outra forma. Deixa-me ver que tempo é que eu tenho, para ver se conseguimos fazer aqui mais umas coisinhas. Ora, muito bem. Zaqueu sabia que estava perdido e longe de Deus. Não é? Ele estava perdido e longe de Deus. E ele queria, na verdade, ter um encontro com Jesus. Não é? Por isso, ele resolveu dessa forma. Ele ouviu a notícia que tanto se falava naquela altura. Naquela altura não havia redes sociais, não é? Nem havia noticiários. E então era de boca em boca que as notícias iam passando. Mas ele tinha ouvido que Jesus naquele dia iria passar naquele lugar. E então ele, na verdade, queria ter um encontro com Jesus. Então, o que é que ele... Como já falamos, havia então um tal obstáculo que, na verdade, impedia que ele pudesse ver Jesus. Não é? Uma vez que a multidão cercava o mestre, não deixaria o publicano desprezado entrar no meio do povo. Não é? E então, a multidão também não simpatizava nada com Zaqueu, não é? Porque ele era um cobrador de impostos e eles odiavam aquele homem, não é? E por isso não lhe iam facilitar a vida de maneira nenhuma. Se ele quisesse ver, ele ou duas pessoas ou três pôr-se à frente dele, que era para ele não ver Jesus. Estão a ver como é que eles faziam? Eles punham-se assim, não deixavam. Eu estava lá atrás, era pequenito, não podia ver Jesus. Porque eles não deixavam, porque eles odiavam, na verdade, a pessoa de Zaqueu. E então, Zaqueu achou o meio para ver então quem era Jesus, como nós já vimos. Portanto, subiu à tal árvore, não é? Então, e isso temos aqui no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém entrar em tua casa. E a resposta de Zaqueu foi admirável. Qual foi a resposta de Zaqueu? E ele desceu a toda a pressa, não é? Desceu mais rápido do que de paraquedas. E desceu por lá abaixo e foi logo a correr para se encontrar com Jesus. E porquê? Porquê que era necessário esta urgência toda? Porque a urgência também é necessária hoje. Não é? Porquê? Porque nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui a bocado. Daqui a bocado, nós podemos dar-nos uma doença fatal e caímos para o lado. E depois já não há possibilidade de nós sermos perdoados por Jesus. Tem que ser antes, enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Claro que vocês são pequeninos, ainda não pensam nisso, mas nós que caminhamos mais dia, menos dia, para essa mesma situação, pensamos muito mais, não é? Que a qualquer momento pode vir uma doença muito grave e nós ficamos ali e a nossa alma e o nosso espírito vão para a eternidade, que podem ir de duas maneiras. Ou com Deus, quando nós confiamos em Jesus aqui neste mundo, então temos a certeza de que vamos com Jesus, ou sem Jesus. E se formos sem Jesus, então vai ser muito mau para nós. Porquê? Alguém sabe? Porquê? Muito bem, vamos para o lugar que diz lá em Apocalipse que todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Portanto, todos têm que nascer de novo. Sejam crianças, sejam jovens,
sejam adolescentes, sejam pessoas mais idosas, todos necessitam nascer de novo. Foi o que o Senhor Jesus disse a Nicodemos, não é? Não foi a Zaqueu, foi a Nicodemos. Até Eva e dinossauros. Ora, muito bem. Então vamos ver muito rapidamente alguns comentários sobre esta situação, está bem? E o primeiro comentário, vamos ao versículo 7 da nossa passagem. Já vai acabar. Para vocês já acabou, se vocês quiserem ir lá mais para trás. Queres ir para a beira da mãe ou do pai? Podes ir, não há problema. Para vocês já acabou, por isso é que eu falei primeiro para vocês. Já sei que vocês não têm tanta capacidade, nem tanta paciência para estar a ouvir, não é? E eu depois vou ensinar o corinho de Zaqueu. Não se esquece. Não sei se vocês já sabem todos, mas eu vou ensinar, está bem? Pronto. Eu prometi e tenho que ensinar, não é? O que nós prometemos, temos que cumprir. Ora então, comentário do povo. Versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrava para ser um hóspede de um homem pecador. Como é que as pessoas falavam assim? Mas é verdade, ainda hoje as pessoas arranjam sempre comentários, desculpas, ou por isto ou por aquilo. E então o primeiro comentário do povo foi dizer que ele se hospedara com um homem pecador. Isto não era permitido de maneira nenhuma. Era um homem realmente muito pecador que não merecia nada, nem sequer a visita de Jesus, muito menos. Então depois temos o comentário de Zaqueu. Portanto, primeiro do povo, agora de Zaqueu. Mas Zaqueu levantou-se, versículo 8. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo em quadriplicado. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres, não é? Metade dos meus bens. E ele, como era muito rico, portanto, seria muito dinheiro, muita fartura para os pobres, não é? E se em alguma coisa tenho defraudado, vou restituir 4 vezes mais. Através deste comentário, destas palavras, Zaqueu deixou bem claro o quê? Que ele se tinha convertido, que ele tinha nascido de novo. Porquê? Porque ele, logo de imediato, deixou, na verdade, de dar o quê? Importância ao dinheiro, ao poder, à riqueza, para, na verdade, seguir ao Senhor Jesus. É isto que acontece. Quando nós nascemos de novo, nós deixamos uma série de coisas, não é? Se calhar um bom curso, uma boa perspectiva de vida, humanamente falando, para, na verdade, seguir Jesus. Porque o Senhor Jesus também disse, atenção, quem não deixar pai, mãe, mais uma série de coisas, e para me seguir, não pode ser meu discípulo. Isto quer dizer que nós devemos priorizar o Senhor acima de todas as coisas. E se nós priorizarmos o Senhor, nós também temos um coro que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia, não é? Portanto, se nós, na verdade, buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então as outras coisas ser-nos-ão acrescentadas. E agora, finalmente, vamos ver, para terminar, uma vez que vocês já estão cansados, o comentário do Senhor Jesus. Também é muito importante. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Versículo 9, não é o que diz? Porque ele já não era mais considerado filho de Abraão. Ele, uma vez que tinha decidido ser cobrador de impostos, não podia ser mais considerado pela religião como filho de Abraão. E então o Senhor Jesus voltou a dizer que ele era considerado de novo filho de Abraão. Por ser cobrador de impostos para os romanos, Zaqueu era considerado um traidor da nação. E desta forma,
não era considerado como filho de Abraão. O Senhor Jesus afirmou que Zaqueu era filho de Abraão, dando um sentido mais amplo ainda a essa frase. O apóstolo Paulo, em Gálatas 3,7, afirmou: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Não são a descendência física, são os da fé. Sabem porquê? Porque os da fé são aqueles que, na verdade, são chamados por Deus e Deus, na verdade, se nos chamar a nós, olha, tu tens que fazer isto ou tens que fazer aquilo, se nós obedecermos, estamos a ser, efetivamente, filhos de Abraão, porque estamos a fazer exatamente aquilo que Abraão fez. Abraão foi chamado lá de Ur dos Caldeus, que era realmente uma cidade idólatra, onde eles adoravam ídolos, e foi trazido para uma terra que o Senhor escolhera, mas naquela altura ninguém conhecia a terra, não é? Hoje era muito fácil, não é? Nós íamos lá ao Google e então punhamos assim, terra Israel, e aparecia lá tudo aquilo que acontecia em Israel. Naquela altura não era possível fazer nada disso. O Senhor é que lhe tinha dito, olha, tu vais para uma terra que vai manar leite e mel, portanto vai haver muita coisa, muita fartura. Mas ele já era rico, ele não precisava de ir para uma terra onde já fosse oferir mais riqueza, porque ele já era bastante rico. Nós vemos que ele tinha muito gado, muitos criados, muita gente, portanto ele já era rico. Mas ele, na verdade, foi de acordo com aquilo que Deus lhe disse. E por isso mesmo ele cumpriu, na verdade, esta direção que o Senhor lhe indicou para ir para essa terra. Então, para terminar esta história, Zaqueu, o Senhor Jesus, deu a lição principal do acontecimento, porque o Filho do Homem, versículo 10, veio buscar e salvar o que se havia perdido. E este versículo é muito importante no que diz à salvação. Porquê? Porque o maior entrave para as pessoas serem salvas, sabem qual é? Qual é? É elas reconhecerem que são pecadoras. Não é? É muito difícil. As pessoas não querem reconhecer que são pecadoras. O que é? E eu? Então, e o Putin, e mais não sei quem, e mais não sei quanto, e mais isto, mais aquilo. Bem, começam a fazer comparações e acham que não são pecadores. Mas nós lemos na Bíblia, não é? Que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos. Desde Adão até ao último ser vivente, todos nós já nascemos com a raiz de pecar, não é? Ninguém nos ensina a mentir. Mas nós, às vezes, o que é que fazemos? Ninguém está a ouvir. O que é? Ensinamos. Nós muitas vezes mentimos, não é? Porque nos convém. É mais fácil resolver o problema dessa forma e nós achamos que mas Deus está a ver, não é? Deus está a ver. E, portanto, isso está em nós, não é? Nós não queremos fazer, o próprio apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer, não consigo. Quando nós tentamos, na verdade, resolver pelos nossos próprios meios, não conseguimos. Somos incapazes. Nós só podemos resolver isso através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Jesus és a fonte da vida, vem-nos neste eterno, e para sempre, meu Senhor. Jesus, todo-poderoso, justo, o grande El Shaddai. Jesus, és a fonte da vida, que fecho eterno, e para sempre, meu Senhor. Jesus, todo-poderoso, verdadeiro, justo, o grande El Shaddai.
There's no way. The old sea love. Da minha coração. Sim, senhor, só para perder é giro, de todo o meu louvor e toda a minha atenção, porque está o Senhor por meu corpo, e como Deus sempre te compraste, homens e mulheres de todo o povo lindo da nação de raça, e para ti os fizeste, reis e sacerdotes para sempre. Amém. Basta mencionar teu nome, basta mencionar teu nome, as cadeias te rompem e os desertos florescem e o vento se acalma e impossível. Basta mencionar teu nome, Jesus. Basta mencionar teu nome. Basta mencionar teu nome. Basta mencionar teu nome. E as cadeias te rompem, e os desertos florescem, e o vento se acalma, o impossível basta mencionar teu nome, Jesus. Basta mencionar teu nome. Da minha coração todo és tu, e honra e louvor, da minha coração.